Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio aqui, o seu professor de Química, com mais um vídeo para você. Pessoal, aqui mais uma vez, questão do Enem 2024, caderno verde, questão 126. Essa é uma questãozinha branca, né, cinza, considerada aqui pelo seu professor, ou seja, é uma questão fácil, mas que envolve alguns conceitos importantes. E é bom que esses conceitos estejam sedimentados para você fazer uma boa realização do Enem aí 2025 em diante. Bem, então a questãozinha diz o seguinte, essa é uma das questões que a gente vai precisar de ler o enunciado, e já traz uma placa aqui, então é bom saber um pouco do contexto, tá? Então diz assim, as placas que indicam saída de emergência brilham no escuro. Opa, aqui a gente já pode marcar brilham no escuro, tá? Pronto. Pois apresentam substância que fosforescem na cor amarela esverdeada. Então aqui a gente já tem um fenômeno que é a fosforescência, que diz o seguinte, após a exposição à luz no ambiente, conforme a figura. Então aqui, uma plaquinha, né, indicando ali uma saída de emergência, muito comum em casas de shows, baladas, alguns estabelecimentos comerciais aí, tá? Então, outra coisa que é muito importante é sempre vocês observarem de onde está sendo retirada aquela figura, se tem alguma fonte que o Enem está trazendo. Então aqui ele fala aqui, ó, sulfeto de zinco, fosforescência. Mais uma vez ele está reafirmando, mesmo que num texto ele não dissesse, né, tem aqui ó, na referência fosforescência. Então a gente já sabe que esse fenômeno de emissão de luz se trata de uma fosforescência. No comando da questão ele diz o seguinte, o aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de... Então aqui ele já traz cerca de 5 né, alternativas, tá? Onde a gente vai decidir qual é a correta, tá legal? Então para isso, eu vou um pouquinho aqui para baixo, né? Vou gerar outra folha aqui pra gente ir rabiscando aos poucos e analisando as alternativas, tá legal? Então vamos lá. Letra A, ele diz o seguinte, colisões interatômicas. O que a banca quer dizer com essa questão de colisões interatômicas? A gente trata justamente dentro da química com a teoria das colisões. E a teoria das colisões, ela é justamente a questão da cinética das moléculas, como que ocorre para aquelas moléculas reagirem entre si, né? Então, eu gostaria de colocar um exemplo, vou colocar aqui embaixo, tá? Fazer aqui embaixo. Considere que você tem uma molécula de gás hidrogênio e tem uma molécula de gás cloro. Então, essas moléculas estão no espaço, né, ali fazendo sua rotação, elas estão se movendo no espaço, as moléculas elas não estão paradas porque elas têm energia cinética. Então, em um dado momento, essas moléculas podem se chocar, ou seja, colidir de maneira interatômica, ou seja, elas vão colidirem, mas os átomos não serão quebrados. Na verdade, as ligações vão ser quebradas, as ligações, quando a gente está falando de ligações, a gente está falando de interatômicos, porque é uma interação entre átomos e o que está acontecendo, na verdade, é a troca, a reorganização dos elétrons. Então, isso aí vai acontecer, certo? E daí a gente pode ter o surgimento de novas moléculas, como, por exemplo, aqui o HCl, né, que é o ácido clorídrico. Então, isso acontece dessa seguinte maneira, onde a gente tem um mol de gás hidrogênio e um mol de gás cloro reagindo para formar 2 mols de moléculas de ácido clorídrico. Então essa seria a questão da teoria das colisões, né, onde ele fala aqui uma colisão interatômica. Mas não é o caso que está percorrendo este fenômeno de fosforescência. Por quê? Aqui é uma placa, né, por exemplo, de sulfeto de zinco, né, que está lá, já está lá. Então, aquele momento onde ocorre a exposição à luz, não é a exposição à luz que vai fazer com que ocorra a teoria das colisões. A teoria das colisões ela depende da cinética das moléculas, entendeu? Ou seja, da energia cinética daquelas moléculas. Então tem alguns fatores que influenciam nessa teoria das colisões e a exposição à luz não é uma delas. Tá legal? Bem, é isso que você precisa saber para a letra A e saber que a letra A não é a nossa alternativa. Tá legal? Então a letra B ela fala aqui da coloração
dos átomos, né? E mais uma vez, é uma questão que é um item que não faz sentido, porque os átomos especificamente, ele não possui coloração quando nos referimos a um objeto que podemos ver. Quando eu afirmo isso, eu quero dizer o seguinte, que o átomo de zinco, isoladamente, ele não possui uma cor específica. Microscopicamente, os átomos são muito pequenos, ou seja, um único átomo é menor do que um único comprimento de onda de luz visível. E isto quer dizer que a luz simplesmente ela passa por esse átomo sem ser significativamente absorvida ou refletida, de maneira que os nossos olhos possam detectar. Ou seja, os átomos não possuem coloração. Porém, quando eu considero uma grande molécula, por exemplo, os corantes orgânicos. Então, tem aqui uma molécula, vou considerar aqui uma molécula de corante. Bom, aqui eu tenho uma molécula orgânica. É uma molécula grande, tá, pessoal? De corante. Como o nome já diz, corante, né? Então já tem alguma coisa a ver com cor. E cor é uma transição eletrônica, ou seja, se trata de luz. Então, à medida que uma radiação incide nessa molécula, né, ela é absorvida e em seguida, né, ela emite cor ou luz. Isso se dá justamente pelo processo de absorção de energia. Então, uma molécula grande ela é sim capaz de absorver a energia eletromagnética, ou seja, um comprimento de onda de luz visível, né, já que ela apresenta cor, e assim emite luz ou cor. Mas esse fenômeno não se trata da coloração do átomo, e sim de uma característica da molécula. Então, aqui a nossa letra B também está errada, pessoal. E na nossa letra C, diz o seguinte: transições eletrônicas. Opa! Esse aqui parece ser um item bom, tá? Antes de marcar o item ou qualquer que seja, eu gostaria de trazer um pouco mais da explicação, de um aprofundamento sobre as transições eletrônicas. Então vou voltar aqui para baixo e a gente vai rabiscar mais um pouquinho. O que seria, Antônio, uma transição eletrônica? Bem, uma transição eletrônica ela ocorre quando a gente tem elétrons que são excitados e promovidos a níveis mais energéticos. E quando esse elétron retorna, esse nível, para o nível mais baixo de energia, ocorre a emissão de energia. Então, deixa eu desenhar aqui que você vai entender de uma maneira mais fácil. Bem, considere aqui que é um diagrama de energia, tá? Então, tá aqui, energia. Ou seja, a energia ela cresce de baixo para cima. Então, aqui seria um subnível baixa energia, né? Baixa energia. E aqui em cima, um nível de alta energia. E aqui embaixo a gente tem elétrons. E a partir do momento que eu incido luz naquele composto, né, o que é que acontece? A radiação vem, bate nesse nível de mais baixa energia, esses elétrons eles são excitados, eles ganham energia para vir para um nível mais alto. E a partir desse momento, os elétrons agora se encontram nesse nível de mais alta energia. Sendo que, em um dado momento, esses elétrons eles podem retornar, certo? E quando eles retornam, eles emitem justamente energia para o ambiente. E essa energia, ela pode se dar na forma de cor ou luz. Então, basicamente, é assim que ocorre uma transição eletrônica. Tá legal? É um fenômeno que envolve cor ou luz. Então, agora na sua telinha eu vou estar colocando um mapa mental, um mapa conceitual aqui, envolvendo tudo isso que a gente falou. Então, aqui no nosso topo a gente tem a transição eletrônica. Do nosso lado esquerdo a gente tem o fenômeno de cor. Então, como ocorre a transição eletrônica para a gente perceber através da cor? Com a observação da própria cor, ou seja, um objeto tem cor. Ele está realizando transição eletrônica? Sim. É vermelho?
é transição eletrônica. É rosa, é transição eletrônica. É verde, é transição eletrônica. Qualquer cor, transição eletrônica. Está emitindo cor, é transição eletrônica. A gente consegue observar, é uma transição eletrônica. Tá legal? Bem, isso na região do visível, claro, né? Das cores visíveis. Bem, um outro fenômeno que pode ser observado é a mudança de cor. Tem alguma questão aqui no canal, vocês podem observar, que eu falo sobre o cobalto, né, em água e o cobalto, que é o cobalto justamente hidratado, e o cloreto de cobalto, que é a questão do galinho do tempo. Vocês podem procurar aqui no YouTube que vocês vão ver aqui nas playlists. Bem, a mudança de cor ela também envolve a questão da transição eletrônica. Tá legal? Bem, a gente vai observar aqui também que um outro ponto de transição eletrônica seria justamente a luz, a emissão da luz. E dentro de emissão de luz, a gente tem três fenômenos, que é a fluorescência, a fosforescência e a quimioluminescência. Bem, pessoal, a fluorescência ela é um fenômeno de curta duração, ou seja, imediatamente que você cessa aquela fonte de radiação, aquela fonte de luz, a fluorescência acaba, ou seja, você deixa de observar o fenômeno de fluorescência. Eu vou estar colocando um videozinho aqui em algum canto da sua tela para você observar bem como ocorre esse fenômeno. Um exemplo da fluorescência que acontece é justamente as lâmpadas. Antigamente, né, eu acho que não é mais do tempo de vocês, que hoje é muito comum a gente observar as lâmpadas de LED, mas ocorria as lâmpadas fluorescentes, que era uma lâmpada que continha um gás, né, e estava lá um gás a vácuo, dentro daquela lâmpada que quando incidia a corrente elétrica, né, ou seja, aqueles elétrons, aquele gás era excitado e ocorria justamente a emissão de luz. E assim a gente tinha as lâmpadas fluorescentes. Hoje os LEDs são bem eficientes, né, consegue fazer isso com menos gasto de energia. Tá? E também tem a questão da fluorescência. Quando essas lâmpadas quebravam, esse gás era exposto ao ambiente e poderia fazer mal para as pessoas. Então isso aí é um ponto importante, pode cair no Enem, tá? Presta atenção e deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bem, a fosforescência, que é o nosso caso do nosso vídeo aqui, né, dessa questão, ela continua mesmo após essa radiação. O que quer dizer isso? Que está lá uma fonte luminosa irradiando aquele determinada substância que possui a característica de fazer o fenômeno de fosforescência, e quando a luz cessa, aquela placa, né, por exemplo, que é o exemplo do vídeo, ele continua aceso, né, por um período de tempo maior, que pode ser desde de milissegundos a, por exemplo, horas, né? Ou seja, aquela placa ali pode ficar algo determinado, sei lá, 1 hora acesa e você vai conseguir observar. Um outro exemplo de fluorescência seria justamente aqueles... Vou colocar alguma foto aqui para vocês, ou algum vídeo passando aqui do lado para mostrar a vocês. Seria alguns adesivozinhos que você coloca no teto, né? Justamente assim no quarto de criança, que quando você apaga a luz, ele fica ali verdinho. Né? Algumas roupas também, antigamente, eu lembro, né? Eu falo antigamente como se eu fosse muito velho, mas eu não sou, tá, pessoal? Existiam algumas roupas que tinham essa característica de acender no escuro. E era muito cativante, principalmente para as crianças, tá? E o terceiro fenômeno que eu gostaria de trazer aqui seria a quimioluminescência, que ocorre justamente mediante a reação química. Então, um exemplo disso seria a utilização do luminol. Então, vou colocar um videozinho aqui de um professor que é bem legal, interessante, ele mostrando como isso ocorre. Então, ele faz a mistura aqui do luminol com uma fonte, né, de ferro, ou seja, na verdade, é uma solução contendo ferro. O luminol, ele reage com o ferro e, né, é catalisado por uma reação aqui de peróxido de hidrogênio, onde ocorre justamente a luminescência, a quimioluminescência, né, o aparecimento da luz. Então, essa reação ocorre justamente pela presença de ferro, tá? Isso é interessante, pessoal, porque o luminol já foi alguma substância que caiu aqui no Enem, eu pretendo trazer uma questão também sobre isso. O luminol, ele é aquela soluçãozinha mágica utilizada pelo CSI. Ou seja, quando você está numa cena de crime, você é um perito químico, um perito criminal, você vai utilizar o luminol, você encontrou determinada mancha de sangue, ou então alguma mancha que parece com sangue, você quer identificar se aquela mancha é proveniente de sangue para resolver um determinado caso, então você vai lá e coloca o luminol. Se aquela mancha conter requintes de ferro, então ele vai luminescer, né, mediante a exposição da luz. Então isso é uma característica muito interessante e tem uma aplicação, né, dentro do nosso cotidiano. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, não coloquei, mas é aqui a bioluminescência,
que na verdade é uma quimioluminescência, sendo que no meio biológico. Então, um exemplo disso seria os vagalumes, né? Os vagalumes, eles têm algumas substâncias dentro do seu organismo que faz com que ele acenda, né? Acenda ali a determinada parte do seu corpo, tá legal? Então, é isso, né? Esse resumo sobre as transições eletrônicas. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu gostei, né? Se inscreva aqui no canal. Vamos voltar agora lá para as demais alternativas, tá legal? Bem, aqui ele traz no item D como reações nucleares. Então aqui não se trata de uma fissão, né? Que no caso é a quebra dos átomos, ou até mesmo a fusão de átomos. Tá? Então aqui a gente já pode eliminar essa questão. E a reflexão da luz também não, porque você poderia até mesmo pensar, será que não é a luz que está refletindo na placa e fazendo com que ela acenda? Não, porque geralmente nesses ambientes você tem que pensar o seguinte, esse fenômeno surge imediatamente com a ausência da luz. Né? Tem a irradiação da luz e quando aquela luz é cessada, ocorre o fenômeno. Não se trata de reflexão, e sim da absorção da luz para que aquele fenômeno de fosforescência ocorra. Então não envolve a reflexão da luz. Tá bem? Espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou claro, você pode colocar aqui nos comentários que eu estou à disposição para tirar a sua dúvida. Então a nossa resposta é justamente aqui, ó, a letra C. Valeu, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal e deixe seu gostei. Até o próximo vídeo, hein? Valeu!